Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é um novo dia. Nós recebemos de um amigo internauta uma pergunta. Ele fez uma pergunta para nós e aí a gente resolveu fazer esse esboço aqui sobre a pergunta, tentar responder a pergunta dele. É bem complexo a pergunta. É bem complexo. Eu não sei se em 15 minutos eu vou conseguir passar tudo. Então, como a gente não tem tempo a perder, tá certo? Vamos direto para o que vocês querem ouvir, tá bom? Mesmo assim, eu vou deixar claro que não vai dar para responder tudo aqui. As coisas são tão complexas, mas nós vamos tentar indicar um norte, beleza? Tamo junto até o final, pessoal. Vamos que o show não pode parar. Eu fiz um desenho aqui sobre as regiões corticais, tá vendo, pessoal? Tá certo? Eu tentei fazer um cérebro aqui. O desenho tá lindo, né? Então eu escrevi aqui, ó, sobre a epífise. Aqui é onde está a nossa epífise. Engraçado que aqui, aonde está a nossa epífise, bem aqui nessa bolinha que eu vou fazer aqui, ó, que é bem pequenininha, é onde está o complexo R. E esse complexo R é o que não nos deixa realmente observarmos o plano espiritual. Nos esconderam a visão do plano espiritual. É como se eles tivessem pegado isso e colocado dentro de uma caixinha, tivesse guardado lá no enfeite, dentro de uma caixinha. Então já fizeram isso de propósito, certo? Então onde é epífise, é onde a gente pode chamar de mediunidade, né? Onde as pessoas têm uma sensibilidade, uma percepção maior. E essas pessoas que têm a epífise um pouco mais afrouxada, elas conseguem sentir essa sensibilidade, essa vibração, ó, uma vibração. Então essas pessoas, como a gente costuma ouvir aí, eles são chamados de médiums, porque vem da palavra do latim, né? É importante a gente entender a epistemologia da palavra. Médium seria aquela pessoa que faz o meio, ou seja, ela consegue conectar a consciência dela com outra consciência, tá certo? Na parte hiperfísica, então a pessoa fisicamente consegue entrar em contato com o espiritual. Tá certo? Então veja assim, nós temos lodis e lodins, tá certo? O macho e a fêmea. Se alguém chegar aqui na minha casa e falar assim, olha, eu sou um médium, prazer, legal, vai para sua casa. Agora se alguém chegar e falar assim, eu sou um lodi ou um lodins, com certeza essa pessoa está com uma egrégora espiritual atuando em cima dela. Então ela já sabe que ela é, ou ele é um lodi e uma lodins. Agora cabe saber, né? Então eu não vou passar esse aprofundamento aqui. Quem é lodi sabe se é homem ou mulher. Quem é lodins também vai saber se é homem ou mulher. E esses lodis e essas lodins têm a epífise desbloqueada. Os seres dominadores e conquistadores da terceira dimensão não conseguiram bloquear. Alguns têm muito bloqueio, outros têm poucos bloqueios. E outros, como no meu caso, não sendo melhor do que ninguém, porque eu estou ferrado, estou desbloqueado, né? Eu consegui muita coisa pela parte do desbloqueio. Porém, materialmente, eu não consegui nada. Se alguém quiser tudo espiritual que eu tenho, eu passo agora. Estou passando o nome de quem quiser, tá? Então, veja assim, eu não sei se é uma maldição ou se é uma bênção. É isso que eu quero dizer. Mas, continuando. Então, por eu ter essa minha epífise aqui, sem um bloqueio do complexo R, eu consigo ouvir, ter visão das coisas, tá certo? Estou sempre em contato com certas inteligências aí. Até o submundo também vem me atentar, mas tudo bem. Então aqui eu tentei colocar aqui, tá, pessoal, para vocês. Então essa parte de trás aqui, seguindo o que o amigo perguntou,
Isso aqui é o nosso passado, ou seja, o nosso inconsciente, tá certo? É o nosso inconsciente. Eu vou resumir da maneira mais simples. Esta parte aqui, ó, que é esse pedaço, é a parte que nós estamos conscientes. E essa primeira região aqui, cortical aqui, é o nosso futuro. Então, ó, passado, presente e futuro. Inconsciente, consciente e supraconsciente. As pessoas que têm... Você já passou por isso? Você está na casa de alguém e de repente, ou em algum lugar, você fala, nossa, eu já sonhei com isso. Eu já vivi isso. Por quê? Porque você estava vindo numa linha temporal, na terceira dimensão. Você deveria estar dormindo. Alguns conseguem fazer isso até acordado. Mas normalmente é quando é dormindo. A pessoa se desprende do seu corpo físico. Ela se desprende do corpo físico. E no corpo astral, ela pula daqui para cá. Aí quando passa 3, 4 dias nessa linha temporal, a pessoa chegando aqui fala, nossa, eu já vivi isso. Por quê? Porque o supraconsciente, o futuro, a pessoa está livre aqui, ela vai para onde ela quer, entendeu? Então a pessoa vive um déjà vu, como a gente diz, isso é um déjà vu. Então, por que às vezes a gente vem para frente e não acontece isso? Porque às vezes a gente é colocado numa outra linha temporal. Então a nossa realidade tridimensional, ela é alterada, tá certo? E eles fazem, eles quem? Os senhores do tempo, os Greys que trabalham com eles fazem isso, né? Criaram várias linhas temporais, fazem loopings temporais, e às vezes você está indo numa linha temporal, aí eles te colocam aqui, ó. Aí você está nessa linha temporal. E o que você tinha visto aqui, já foi para cá. Então você não vai conseguir ver nessa linha temporal. Mas quando a linha temporal segue, você consegue ver o que aconteceu lá, entendeu? Isso chama-se déjà vu, tá certo? Então, eu também queria deixar claro aqui, eu vou tentar pegar um giz aqui vermelho, vou fazer na cor, numa única cor. O nosso corpo físico, certo? Todo o nosso corpo físico, ele tem centros vitais. Esses centros vitais são os nossos chakras, né? Que antigamente era falado chakara. Então, chakra são esses centros vitais que são os chakras. Nós temos os 3 superiores, que é o espiritual, nós temos o mental e temos esse laríngeo. Depois temos mais os inferiores, vou colocar os inferiores. Esses são os superiores, tá? Depois nós temos mais um aqui, outro aqui e um aqui, tá certo? Que é o cardíaco aqui e tal, tá certo? Tem a ver com essa parte do nosso corpo físico, porque todo o sistema nervoso, ele vibra dentro desses centros vitais, inclusive aqui, ó. Aqui nós temos o princípio espiritual, o princípio mental e o laríngeo, que está ligado aqui, né? Nessa parte, nessa região. Tá certo? Igual agora aqui, eu estou vestindo as minhas ideias do meu espírito, ó. As minhas ideias estão saindo como palavras, eu estou vestindo a minha ideia como palavras, tá certo? Então, todo o sistema nervoso, ele vibra dentro desses centros vitais, esses centros vitais são, na realidade, realmente, está preso na nossa tela atômica, que são 57 núcleos vibratórios, tá certo? Mas aqui eu estou colocando 7. E é dentro disso aqui, girando, ó, eu fiz um desenho aqui que gira. Então aqui é a nossa tela atômica. Em volta do nosso corpo físico existe uma tela atômica girando. Sentido anti-horário são os corpos masculinos. E sentido horário, né? São os corpos masculinos. E sentido anti-horário são os corpos femininos. Você vê muito em casas de candomblé, que quando eles fazem os ritos, eles viram as pessoas sentido anti-horário. Elas estão numa roda girando sentido anti-horário. Mesmo o homem, quando ele é homem, com o tempo girando sentido anti-horário e mexendo nos centros vitais, a pessoa vai ficando meio engraçado, sabe? Por quê? Porque está mexendo sentido anti-horário. Aonde? Na tela atômica da pessoa, que é onde está o núcleo
e a eletroesfera das pessoas, entende? E isso tudo tem a ver com esse complexo aqui das regiões cortiçais. Mas como a gente pode manter a frequência, a vibração energética desses núcleos vibratórios? Que foi a pergunta. Veja só, os dominadores, os seres dominadores que criaram essa prisão, eu vou fazer um desenho aqui, ó, que criaram aqui a terceira dimensão, né, a Terra plana. Esses caras que fizeram a 3D, eles fazem de tudo pra gente não conseguir, ó, trabalhar isso, né? Quando a gente nasce, a gente é super e hiper vigiado. Imagina quando a gente cresce até os 7 anos, a gente é o momento que a gente é mais vigiado, né? Na parte do tridimensional. E eles, porque a gente acabou de chegar e a nossa consciência está muito desperta. Depois a gente vai aprendendo, né? As coisas da terceira dimensão, é o que a gente só fala aí é coisa da terceira dimensão. Aí tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem o vizinho, que são os nossos espelhos. E a gente cria a personalidade, né? A gente vira um personagem no teatro da 3D, né? Nesse grande picadeiro, né? Às vezes a gente é até palhaço, porque a gente não acredita, né? Que isso pode estar acontecendo, né? O mal do mundo talvez não seja desse mundo, eu já falei. Então, pessoal, o que acontece? Como despertar? A água está contaminada, tem flúor, não é verdade? Então, a água já nos contamina. A gente vai ficando, vai atrofiando todos os núcleos vibratórios, todo o sistema nervoso, tudo que a gente usa é para nos adoecer. Agora nós estamos dentro de casa forçadamente. Por quê? Porque a gente nem o sol a gente pode receber mais, tá certo? Então veja assim, peixe, uma boa alimentação e tudo. Como tudo que a gente for no 3D é impossível de manter, o peixe é caríssimo. E os peixes dos oceanos já estão todos contaminados. Então qual é a dica que eu dou para vocês? As dicas são fáceis, olha. Não é muito não, é uma coisa simples que eu quero passar para vocês. Que vocês podem fazer. Primeiro vocês têm que começarem a manter a alegria e o amor interior. Acreditar em você mesmo, tá certo? Vocês precisam de ficar embaixo de vibrações de egrégoras positivas, tá certo? É isso que a gente tem que fazer. Evoluir, pessoal, é conquistar o conhecimento de si próprio. Se perceber, então, não é ser extrovertido, é ser introspectivo, tá certo? O que você ouve, o que você vê, o que é apresentado para você, você pode escolher. Você tem que escolher o que é bom para você. Todas as coisas são lícitas, porém nem todas me convêm. Não é verdade? Então você tem que ter uma fixação e uma preparação do seu núcleo espiritual, da onde você vai receber toda essa comunicação que está chegando até você. E é bem aqui na parte superior, na sua audição, tá certo? Na sua visão. É nessa parte você tem que ver o que você está assistindo por aí, o que você está fazendo, pois os seus núcleos vibratórios, eles vão receber tudo que a realidade lhe mostra. Mesmo se a ciência é efêmera, tá certo? Você vê os verniz dos livros, não é verdade? Né? A ciência espiritual. Você tem que saber escolher, tá certo? Você tem que começar a escolher o que você está ouvindo, o que você está recebendo. Por quê? Porque o seu corpo físico, ele tem que receber, é mais ou menos assim, pessoal, é a ação. Então você tem que, a ação é o quê? Eu vou fazer isso, vou gastar meu tempo com isso, vou ficar introspectivo, vou me perceber, fazer uma leitura energética, vou meditar, vou refletir, vou começar a me perceber, tá certo? E assim você vai se conhecendo e conhecendo o que está à sua volta. Você pode fazer isso, vibrar em constância, tá certo? Ou seja, são processos dinâmicos, tá certo? Que você pode fazer, você pode procurar isso. Então você pode procurar essa doutrina para você, ou seja, doutrina iântrica, né? Então esse é o organismo físico que você tem. O organismo astral tem a ver com o seu coração, que é o seu poder criativo. Então se crie, comece a se perceber, comece a criar, se transforme.
E o seu organismo mental, que é a sua vontade, é a sua luz consciencial, ou seja, você tem que estar em expansão, tá certo? Você pode usar a doutrina yântrica, mântrica e tântrica. Você pode procurar isso. Você tem o direito, total direito, de procurar o que você precisa. Então é por isso que eu digo para vocês. Vocês têm que saber escolher, pessoal. Escolher cada vez mais, ser seletivos, entendeu? Sabe? As coisas do mundo, todo mundo já sabe tudo que tem no mundo. Ninguém precisa do mundo. A gente precisa e a gente vai deixar esse mundo, tá certo? A gente vai deixar. Então você tem que fazer uma meditação. Sabe? Tudo que você puder comer de frutas que tem energia solar e vital do sol, né? O prana, coma bastante fruta, tente comer peixe, tente ferver a água ou tirar as impurezas da água. É difícil no material, porque os dominadores da terceira dimensão, eles fazem de tudo para te bloquear. Então você tem que ir numa reflexão, numa meditação, trabalhar a sua vontade, saber escolher, para que você possa se interiorizar, se perceber, mudar os seus hábitos, para conseguir entrar numa frequência de uma egrégora espiritual que condiz e que vai mexer em toda a sua tela atômica, nos seus núcleos vibratórios, para que você possa se sentir realmente como você é. Você tem que ir além da matéria física. Você tem que ir além da sua matéria física. Você precisa se conhecer. E talvez seja esse o maior problema e a maior dificuldade da humanidade no momento. Conhecer, né, a realidade que você é. Então se você não se reconhece, você não vai conseguir, pessoal. Tá certo? Então trabalhe, tenha vontade. Tente se procurar, ver além das aparências. Não sofra de miopia, não. Sabe? Trabalhe bem o seu organismo mental e astral. O seu corpo mental, aqui, ó. Foca, sabe? Como que o pessoal fala? Foco e fé, né? Foco e fé, sabe? Começa a separar, começa a se vigiar. Ó, eu posso ver aquilo, eu posso fazer isso. Mas isso lhe condiz? Então tenta ficar numa harmonização, tá certo? Tenta manter esses núcleos vitais, esses centros vitais, sabe? Porque isso daqui, com o tempo, o corpo físico vai deteriorando. Com o tempo, isso vai acabando. Tenta fazer escuta música saudável, sabe? Coisas que falem a sua alma. Escutem, tente ver coisas que sejam sadias no seu dia a dia. Muda o seu comportamental, tá certo? Porque isso vai se psicossomar. E é isso que a gente precisa, tá certo? Então eu tô dando aí pra vocês, é muito complexo, não dá pra fazer em 15 minutos. Então procurem isso, tá? Começa a ser mais seletivos. É isso, se perceba, tá certo? Não seja uma pedra na terceira dimensão, tá certo? Não seja uma pedra, se liberte disso tudo, tá certo? É isso, pessoal. Espero ter ajudado, pelo menos com essa videoaula aqui. E não se esqueça que você é uma antena, tá certo? Você é uma antena. Não desperdice sua energia, tanto física como astral e como mental, principalmente essas daqui. Porque isso aqui vai acabar, viu? O pessoal não quer que a gente fale para vocês, mas eu vou garantir para vocês, ó. Olha só, pessoal. Vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Tudo vai passar, mas as palavras não passarão. Só o corpo mental é o que vai nos restar daqui para frente. Porque quando a gente desencarnar e transcender, é isso aqui que nós somos. Então é melhor a gente entrar nessa frequência. Tá certo? Muita luz, pessoal. Muita luz na mente, paz no coração e energias positivas. Pessoal, se despertem, tá? Bênçãos divinas a todos. Aranawan.